Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Jonathan Ariel e hoje eu vou falar para vocês o que um corretor de sucesso precisa ter, ser e fazer, tá? Eu coloquei aqui 14 tópicos que sempre vão ajudar você a ir mais além, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Porém, na vida profissional, se você souber utilizar isso aqui, você pode alavancar muito mais as suas possibilidades de vencer na vida. Bom, aqui eu deixei separado para você nesses 12 tópicos e eu vou começar a falar um pouquinho de cada um deles. Bom, o primeiro e o mais importante aqui que você precisa ter, você precisa ser entusiasmado, você precisa ser automotivado. Porque, cara, se você não tiver motivado, se você acordar de manhã cedo, falar, poxa, que saco ter que ir trabalhar, nossa, que droga que eu tenho que ir trabalhar hoje, você possivelmente não vai ter sucesso, tá? Eu vou dizer isso, eu não tô querendo magoar ninguém, nem nada. Eu sei que muitas pessoas têm motivos, eu sei que ambiente de saguão de venda de corretor de imóvel é complicado, tem bastante, tem de tudo. Eu sei, eu sei, eu já passei isso como você, tá? Eu sei que tem um estresse muito grande dentro de um saguão de vendas e dentro de um escritório de vendas de imóveis. Eu sei que tem muita coisa envolvida, mas você precisa ser automotivado, você precisa se motivar, tá? Aproveitando a deixa aqui também, você pode ver no blog do procorretores.com que tem um vídeo falando sobre automotivação. Aquele vídeo pode dar um gás para você que, por exemplo, tem o Nick Vujicic, que é uma pessoa que para mim assim me dá sempre um gás quando eu preciso de automotivação, tá? E o segundo tópico aqui é saber ouvir. Mas, Jonathan, por que saber ouvir? Cara, bom, eu vou dizer isso de uma forma simples. Bom, você precisa entender o que seu cliente está querendo passar para você. E você tem que saber ouvir muito mais do que falar, porque como eu já disse nos outros vídeos, o vendedor do futuro ele não fala, ele pergunta. Então você tem que saber ouvir muito bem e entender o que a pessoa está tentando passar para você. Você deve entender o que ela está passando para você antes mesmo de você querer falar alguma coisa. Então, o tópico 3 aqui é persistência. A gente falando de persistência é uma coisa muito interessante, porque assim, eu não me lembro agora, eu li isso num livro, tá? Eu não me lembro agora o nome do livro, eu tô buscando faz algum tempo, eu não consigo lembrar do livro. Mas a persistência, né, é uma coisa muito importante. Eu já falei isso talvez para vocês. Tinha um vendedor e ele começou, ele não vendia nada. Aí ele começou a perceber, ele vendia muito pouco, mas aí ele começou a entender um jeito. Pô, a cada 10 vendas, isso ele vendia consórcio, tá? Era consórcio, se eu não me engano era consórcio ou plano de vida, plano de seguro de vida. E ele notou que a cada 10 vendas, a cada 10 apresentações de vendas, ele conseguia fazer uma venda. Então, olha, eu não sei quanto um cara que vende um seguro de vida, ou um consórcio que seja, eu não sei quanto ele ganha, mas eu acredito que não seja uma comissão tão vantajosa e tão boa quanto um imóvel. Então eu acredito que você tem que ser persistente, você lutar pelo o teu sonho, e você continuar insistindo, porque faça uma média você mesmo, senta com você, bom, a cada tantas vendas a cada tantas apresentações que eu faço uma venda. Então, quando uma pessoa te fala não fica triste, fica feliz, pô, você está chegando mais perto do sim ainda. Então é isso que eu peço para você. Complementando aqui, a persistência tem a paciência. Você tem que estar com paciência para entender o seu cliente, para você poder batalhar no dia a dia. Você precisa de paciência. Uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, ela tende a passar isso para as pessoas, e isso não é bom, tá? Isso de alguma forma não é bom. E a outra coisa importante aqui é a aparência, tá? A aparência. Por que aparência? Olha, dentro dos 7 passos do sucesso em vendas, a aparência ela é a primeira, tá? Então na realidade não é a primeira, na realidade a 5 e a 6, né, que é o preparado, são a primeira.
Mas a aparência, você tem que estar bem vestido, você tem que estar, não digo assim, perfumado, né, nem nada, mas você tem que estar com uma aparência boa, tem que estar higienizado, você tem que estar bem apresentado. Eu sei que para algumas pessoas, poxa, Jonathan, você está falando isso para mim, mas isso aí é óbvio, né, cara? Mas a gente tem que refrisar, tá? Não é todo mundo que tem esse discernimento, tá? Então a gente tem que colocar de novo para que a pessoa possa entender que às vezes isso pode atrapalhar a venda dela, tá? Ou seja, é preparado. Porque o cara tem que ser preparado, ele tem que entender de técnicas de venda, ele tem que estar com uma caneta e um papel na mão, ele tem que estar com a planta do imóvel próxima, ele tem que estar com as revistas e os tópicos que falam de investimento de imóveis próximo, né? Ele tem que falar corretamente e na hora certa. Então falar só por falar não quer dizer nada. Olha, eu vou magoar alguém aqui talvez, mas falar problema não vai te ajudar na hora de vender. Então não é uma prática que você deve acompanhar, tá bom? Então é uma coisa que você tem que estar preparado e na hora certa, porque às vezes você tem que saber que é o momento apenas de você ouvir, tá? Então outra coisa importante é conhecer e acreditar. A gente não vende o que a gente não compra. Eu sou meio como vou dizer isso? Eu sou meio suspeito para falar isso, porque sinceramente eu já trabalhei vendendo um imóvel que eu não comprava, tá? Eu não comprava mesmo. Por exemplo, era um imóvel de 43,54 metros quadrados, se eu não me engano, eram apartamentos assim, pequenos de 2 quartos e tal. Eu não comprava, sinceramente eu não comprava mesmo, mas foi onde eu tive o maior número de vendas. Assim, eu vendi muito isso mesmo, tá? Então, eu sou meio ruim para falar disso, mas assim, você tem que conhecer, tá? Em primeiro lugar, porque mesmo eu não acreditando, mesmo vendendo, no caso, o imóvel, eu conhecia ele, né? Eu não compraria o imóvel, mas eu conhecia, eu sabia de tudo dele, entendeu? Então você tem que entender, você tem que conhecer tudo do imóvel para que você passe uma maior clareza, para que você use o que você entende daquilo lá. Por exemplo, se você use das características do imóvel para trazer benefício para o seu cliente. Então você tem que entender para você passar para ele as melhores coisas. O corretor também precisa ter metas e planejamentos. Olha, eu trabalhei demais. Eu chegava no escritório geralmente às 8 horas da manhã de uma segunda-feira e saía no domingo às 4 horas da tarde. Eu geralmente trabalhava muito. Então, para que você não caia nessa tentação, porque eu me afastei de família e eu acabei me afastando da minha namorada. E olha, isso não foi bom nem um pouquinho para mim. Então, para que você tenha mais sucesso ainda, você estabeleça metas. Olha, esse mês eu quero fazer X de comissão, eu quero vender tantos imóveis. E aí você dedica o resto do tempo para sua família, para sua vida pessoal, que seja, tá? Então você saber discernir para você ter metas, tá? E se você não tá conseguindo bater suas metas, revise o que você está fazendo, tá? Porque se você continuar fazendo o que você faz agora, você vai ter o mesmo resultado de sempre. Então o cúmulo da burrice é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, tá? Então isso aí não é o que eu tô falando, eu só tô falando de uma outra forma, mas quem falou isso foi Albert Einstein, tá? Então você tem que ter metas e planejamento. E olha, tem que ter uma atitude positiva, tá, gente? Tem que ser uma pessoa agradável, tem que ser uma pessoa que está motivada, tem que ser uma pessoa que está querendo levar o seu cliente para uma coisa feliz. Você tem que ver que você está vendendo um sonho para uma pessoa. Mesmo que ela está investindo, ela está tendo um sonho de investir em uma coisa sólida. Então você tem que ter atitude positiva. Você tem que dar um sorriso, você tem que dar um aperto de mão, você tem que fazer daquela experiência da pessoa comprar um imóvel a experiência mais agradável da vida dela, tá? Olha, e a 11 para mim a mais importante, merecia uma estrelinha aqui, eu vou até abrir aqui para ver, eu vou fazer uma estrelinha aqui, ó. Conhecer o cliente. Gente, pelo amor de Deus, você tem que conhecer o seu cliente. Você tem que saber
tá? Eu não tô falando pra você ser o melhor amigo dele, amigo de infância dele. Eu tô falando que você tem que saber o que na realidade passa na cabeça dele e o que serve pra ele. Então, gente, conhecer o cliente é uma das coisas mais importantes que você precisa para você para você ter sucesso na hora que você for vender um imóvel, tá? E vender imóvel, vender caneta, vender carro, vender moto, tudo você tem que conhecer o seu cliente, mas em imóveis mais ainda, porque ele tem um valor agregado, né? Então ele é um valor absoluto alto, né? Então você tem que conhecer o seu cliente, tá bom? Então o pós-venda, o que é o característico pós-venda? Você tem que aparecer, dar um jeito de aparecer para o seu cliente e falar com ele e trocar uma ideia com ele de como tá sendo a experiência dele no novo imóvel, como está sendo a experiência dele na hora do fechamento, porque pós-venda também é fechamento, gente, tá? Na hora que você está fechando a venda, por exemplo, na hora que você passa o processo para, por exemplo, para uma avaliadora de crédito, também é pós-venda. A partir desse momento você já fez a venda, você já fez o fechamento. Agora você tem que cuidar que ele vá até o final do processo para que você ganhe sua comissão, para que ele tenha o imóvel que ele tanto deseja, tá? Então você tem que acompanhar o seu cliente, tá? Então, olha, não prometa o que você não pode cumprir, pelo amor de Deus, gente. Olha, isso aqui é uma das coisas muito importantes, tá? Eu falei várias vezes muito porque é isso. Por exemplo, teve uma vez que o engenheiro dos imóveis chegou para nós e falou assim: olha, vocês estão vendendo salada de fruta, mas nós vamos entregar banana. E olha, na hora que a gente entregar banana e o seu cliente querer a salada de fruta, quem vai ter problema vai ser você, corretor, não vai ser a gente, porque a gente tem aqui o projeto e a gente vai seguir o projeto. Então eu estou falando isso para que vocês entendam, porque vocês têm que vender a banana. No caso, vocês têm que vender o imóvel do jeito que ele é, com as especificações que ele tem. Você não pode chegar e vender uma salada de fruta, falar para ele que vai ter piscina, falar para ele que enfim, vai ter 3 quartos, que vai ter garagem para 5 carros e que vai ter garagem para os visitantes, porque olha, ele vai cobrar você depois. E geralmente as empreiteiras, né, as incorporadoras, elas passam essa responsabilidade processuais, no caso, para o corretor. Então, não prometo que você não pode cumprir, tá? Então, cumpra com sua palavra, tá? E olha, seja leal, tá? Que é mais que honesto, tá? Então, você seja leal com o seu cliente, seja mais que honesto com ele, passe toda a verdade que você puder para ele, tá? Então, você tem que passar para ele com a maior sinceridade do mundo tudo isso, tá? Então, gente, falando desses tópicos aqui, tá? Isso aqui é tudo que um corretor de sucesso precisa ter, fazer ou ser, tá? Então, é isso aqui que você precisa se preocupar como pessoa e como isso aqui você vai poder levar até na sua vida pessoal e olha, os resultados são impressionantes, tá? Então, eu agradeço você por estar assistindo esse vídeo agora. Se você gostou, tem alguma dúvida, pode colocar nos comentários abaixo, que eu vou fazer questão de responder você. Muito obrigado por estar participando dessa comunidade do Procorretores. Eu agradeço muito a sua atenção e logo mais eu te mandarei novas dicas de como vender mais imóveis no seu e-mail. Muito obrigado, aqui quem falou com vocês é o Jonathan Ariel e até mais.